Estamos começando o nosso programa de hoje, nesta super segunda-feira, muitas novidades, temos as nossas matérias inéditas, temos uma historinha que nós vamos iniciar o programa, os nossos convidados. Uma boa noite, estamos iniciando o nosso bate-papo de hoje. Hoje, quero começar o programa dizendo uma mensagem voltada para a família. Esta instituição continua a ser a base da sociedade. E daqui para frente, eu caminho firme. Nesses 20 anos, eu aprendi que a minha família é o chão que piso, é a minha base e é para sempre. Ameno, ameno, latiremo. Pense nisso hoje. A virtude da humanidade consiste em amar os homens e prudência em conhecê-los. Beth Frati, a vida natural já está no ar. Bom, hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor, não. Esse seria um tema para um próximo momento. Nós vamos estar falando sobre partilha de bens. E eu espero que possa ser útil para vocês. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Luiz Gustavo Frati, que no caso é meu filho, que eu sinto assim um prazer, um orgulho muito grande. O Dr. Flávio Lian, que é sócio, amigo, e que também, esse amigo, como eu já disse outra vez, esse amigo do meu filho é amigo meu também, e também a Carolina Boeri, que é advogada, que faz parte também, advogados associados desse escritório. Começo com você, tudo bem, Flávio? Tudo bem, Beth. Mais uma vez eu agradeço o convite e vai ser um prazer imenso aqui falar para o seu público. A gente que agradece. Gustavo, tudo bem? Bom dia, Beth, tudo bem, tudo ótimo. Sempre um prazer aqui a gente trazer mais informações, né, que são muito importantes aí para as pessoas que acabam tendo diversas dúvidas e por desconhecimento do assunto. Então, no que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Que é partilha de bens, enfim, em vida ou falecimento, é isso? Né? Isso, existem as duas situações, né? Tanto em vida, que é em caso de divórcio, separação, como que quem tem direito em casamento de separação total ou parcial, e já no caso de morte e falecimento é a questão da herança, né? Que é ali o inventário, quando é necessário, quando não é. Tá bom. A doutora Carolina, você quer cumprimentar o público? Sim, bom dia, Beth, bom dia, ouvintes, prazer estar com vocês. Então, tá bom. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais.
Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho dessa empresa, que é uma empresa que não é aqui do Brasil, do México. É uma empresa mexicana, essa está há 23 anos no mercado e nós estamos em 21 países. O efeito que você tem com esses produtos é uma semana, no mesmo dia você sente o efeito, mas na pele, no cabelo, na unha, no teu bem-estar. Gostaria que você desse um contato. Você pode ligar para mim, o meu telefone é 977594080 ou 11 4436 0503. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia, quanto tempo que vocês trabalham, você e a Cris, né? Isso. Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. Ali no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Bom, gente, eu tenho vou falar fazer uma aberturinha, né? E aí a gente vai estar discutindo aqui em 4, porque eu sei que o assunto é extenso. No segundo bloco, o pessoal de casa pode estar ligando e fazendo perguntas. Quando 2 pessoas vivem juntas, seja pelo casamento ou união estável, elas passam a manter um regime patrimonial de comunhão parcial de bens. O que for adquirido em conjunto deve ser dividido por igual, não importando com quem ficarão os filhos ou o responsável pelo término da relação. Bom, é como vocês disseram, né, Flávia, é muito extenso esse assunto, mas vamos começar, então, falando partilhas de bem quando há uma separação. E quando um dos cônjuges já traz um imóvel, um bem, a parceria dele também entra nessa, quando há separação, entra nessa partilha ou não? Quando um dos cônjuges já entra no relacionamento com o bem? Veja só, Beth, primeiro a gente precisa fazer uma explicaçãozinha com relação aos regimes patrimoniais que existem dentro do casamento. Tá? Hoje, pelo Código Civil, nós temos 4 regimes de casamento. Nós temos o regime da comunhão parcial de bens, regime da separação total de bens, regime da comunhão universal de bens, e temos um regime que é um pouquinho complicado, que é o regime da separação final nos aquestos. Mas independentemente disso, só para os ouvintes ficarem mais entendidos sobre o assunto, o regime básico hoje do Código é o regime da comunhão parcial de bens. Então, o que é adquirido pelo casal dentro do casamento, isso faz parte dos dois. O que eu já possuo tenho antes do casamento, já venho com um patrimônio para o casamento, isso é exclusivo de cada um. Isso não entra na partilha em um momento posterior. Então, é só pelo regime básico que nós temos, que a maioria dos casamentos hoje está regrado por esse regime patrimonial, bem como a união estável, é o regime da comunhão parcial. Só o que foi adquirido dentro do casamento é que vai ser partilhado. O que eu já carrego anteriormente, ele é meu exclusivo, ele não é partilhado. E se um dos cônjuges já acaba adquirindo uma herança, Gustavo, então como é que fica essa partilha? A parceria dele vai entrar nessa herança ou não? Não, Beth, com a comunhão parcial de bens, não. Né? O que já era decorrente da vida anterior, que ele adquiriu por herança, na comunhão parcial, essa herança não se comunica. Exceto outro regime, se for na comunhão universal, aí depende se a gente estiver falando em vida ou em morte, né? Porque uma coisa é
a meação que passa a ter direito em vida, isso não quer dizer que não seja herdeira depois com o falecimento. Isso são assuntos que a gente precisa tratar ele de forma bem separada para que o ouvinte possa entender. Entender, né? Mas é sempre, por exemplo, no falecimento, é sempre necessário fazer um inventário? É importante isso? Porque às vezes não tem tantos bens, ou tem só uma casa, e de repente esse é um imóvel, né? E é necessário fazer todo esse procedimento? Infelizmente é necessário, Beth. O que ocorre? Quando a pessoa ela falece, ela deixa um conjunto de direitos e obrigações. Então ela pode deixar patrimônio, pode deixar dívida. E quando ocorre o falecimento, de imediato, esses direitos e obrigações eles acabam sendo transferidos aos seus herdeiros, as pessoas que ficaram. E para poder regularizar esse conjunto patrimonial e essas obrigações, é necessário fazer um inventário. Ocorre muitas vezes da pessoa falecer e não deixar nem direitos e nem obrigações. E aí é o que nós chamamos de inventário negativo. E isso ocorre só em algumas situações muito peculiares que praticamente não é feita, né? Só utilizam mesmo o inventário, o procedimento judicial ou extrajudicial para regularização desse patrimônio e das obrigações para poder fazer com que a vida do falecido tenha um fim exato. Isso dando fim também às suas obrigações e aí a sua relação patrimonial. Quanto tempo dura o inventário, Gustavo? É rápido? Olha, Beth, normalmente acaba não sendo rápido em decorrência de brigas que acabam ocorrendo, né, durante aí a partilha de bens. Mas se for um inventário bem tranquilo, com um acordo de todos os herdeiros, né, nomeado inventariante, e ali os herdeiros eles entram num acordo e é feito relativamente rápido. O que a gente tem que destacar que há um prazo, né, para abertura do inventário, senão está sujeito a multa. Depois a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, que é muito importante saber disso, que há um prazo realmente para iniciar esse inventário. Mas você disse mais ou menos rápido quanto? Olha, um inventário rápido, se tiver acordo entre todos, acredito que num prazo de 60 dias acaba sendo um prazo razoável. Aqui tem que calcular tributos, tem TCMD, tem algumas situações que são mais burocráticas, né, do que efetivamente na prática. Quando tem acordo, acaba sendo muito mais rápido. Ora, se o falecido, em vez de deixar bens, deixou uma porção de dívidas, para quem vai essas dívidas? Para os filhos, para o cônjuge vivo? Essa é uma dúvida que todos possuem, né? Porque a pessoa ela tem uma vida, ela tem uma vida um pouco desregrada, acaba adquirindo muitas obrigações e aí ela acaba por falecer e essas obrigações elas continuam, né? Elas não se esgotam com a morte. Porém, os herdeiros, eles não recebem as obrigações. O que eu tenho? Se existir patrimônio, se o falecido ele deixou algum patrimônio, esse patrimônio, que a gente chama de herança, ele vai servir para pagar essas obrigações dele, para cumprir com essas obrigações. E se por final existirem mais dívidas do que patrimônio, as dívidas se esgotam. Ela não passa para a figura dos herdeiros. O inventário ele acaba sendo negativo, fica mais dívidas do que patrimônio, e quem seriam os credores não vão receber. É como se fosse um estado de falência, né, que nós denominamos de insolvência. Então, ninguém é responsabilizado pelas essas dívidas. Não. O imóvel, os bens acaba neutralizando as dívidas. Isso, aí eu tenho que fazer uma análise. Se restaram créditos em benefício do espólio, que é o conjunto de bens, os herdeiros recebem. Se ficaram mais dívidas, as dívidas se esgotam. Os credores não vão receber. Não passa para a pessoa dos herdeiros. Os herdeiros, eles estão limitados a receber algum crédito que tenha sido deixado. Claro, depois de fazer a compensação. É como se fosse o fechamento de uma empresa. Eu faço um balanço e vejo se tem crédito ou débito. Se tiver débito, o patrimônio serve para pagar. Se sobrou algum patrimônio, os herdeiros recebem proporcionalmente. Muito bom. Gustavo, e se, de repente, nessa relação de marido e mulher, vamos assim chamar, a pessoa que ficou, um dos cônjuges, está vivo, mas eles não houve um casamento no papel. Só houve como é que a gente poderia falar em termos técnicos assim?
uma parceria, companheiros. Isso, os conviventes, né, os companheiros. Isso. Tem direito, sim, obviamente, né, não tem o critério formal, né, do casamento no papel, mas Sim. aí tem o reconhecimento da união estável, e ali com o reconhecimento e com o falecimento, Mas ela quem passa... reconhece? Como que é feito esse reconhecimento? Isso, o reconhecimento, ele, tanto você pode, com o meio de uma ação, você vai fazer o reconhecimento, e dentro do inventário você também acaba sendo reconhecida, né? E ali passa a ter todo o direito da herança. E as pessoas nós temos que ter algumas pessoas para confirmar que houve um relacionamento? Veja só, Beth, existem duas formas para ter o reconhecimento da união. Ou eu posso fazer isso por meio do cartório, tá? Eu posso ir até o cartório, fazer uma certidão. Eu posso fazer isso pela via judicial. Então, eu posso ir perante o cartório, fazer uma escritura de união estável, como é denominada, e a partir dali eu já sou reconhecido como companheiro, convivente união estável. Ou eu tenho que fazer isso por meio de uma ação. E aí eu tenho que propor uma ação, o juiz, por meio de uma sentença, ele vai reconhecer essa união. A partir desse momento, com alguma dessas duas formas de reconhecimento da união, eu passo a ter os direitos a ser herdeiro, a sucessão. Tá? Sem isso eu não consigo, mesmo convivente, eu não consigo participar da sucessão do outro. Posso ter convivido 20 anos, mas se eu não tiver uma declaração judicial ou por meio de uma escritura pública reconhecendo a união, eu tenho a minha participação patrimonial porque eu sou sócio nos bens que foram adquiridos durante a união, mas eu não participo da sucessão, não serei herdeiro. E aí tem aquela diferença entre meação e herança. Meação, a parte que foi conquistada junto com o companheiro. E a herança é a participação no patrimônio daquele que faleceu. Então, essa é diferente. Mas como é que ficam os filhos? Eu acredito que é uma situação um tanto complicada, né? Porque os filhos também, com o falecimento, vamos dizer, do pai, eles esperam receber, eles têm direito a essa herança. Mas tem a primeira esposa, é isso? E a segunda esposa? É complicado, meio complicado isso, né? Não é complicado para entender, mas na prática acaba sendo mais simples, né? Na verdade, todos ali que fizeram parte da família têm direito à herança, né? Os filhos e a mulher. Então, com o falecimento... Tanto os filhos do primeiro casamento, quanto se houver no segundo também. Sim, com certeza. E se vier a ter um filho, um reconhecimento posterior, né, de um filho, também ele passa a ter direito à herança com toda certeza. Você não pode excluir nenhum filho ali. Tem alguns casos que são passíveis, que a gente pode até comentar ao final, mas normalmente não, né? Todos passam a ter direito à herança, sim, os filhos e a mulher também, né? Isso porque... eu acredito que os filhos do primeiro casamento, como no segundo casamento não houve uma relação assim documentada, vamos assim chamar, né? Às vezes os filhos do primeiro casamento podem interferir, achar que não foi casado no papel, ou isso não ocorre, Flávio? Na verdade, ocorre bastante, Beth. Quando a discussão é patrimonial, os laços familiares acabam até ficando um pouquinho esquecidos, né? Mas os filhos... Estremecidos, né? Muito, muito estremecidos. E os filhos, eles têm a mesma qualidade. Então, não importa se o filho ele é adotivo, se foi reconhecido no momento posterior, se é do primeiro casamento, segundo casamento, eles todos possuem o direito a participar da sucessão aí do seu pai, tá? E o importante é que você me perguntou aqui sobre a questão de os filhos querem receber. Eles são os primeiros na linha de sucessão. Hoje, havendo o falecimento... Tanto do primeiro matrimônio sim, quanto do segundo. Isso mesmo. Eu tenho a ordem da sucessão, como funciona? Quem recebe a herança? Então começa pelos filhos. Então tem um primeiro, como é chamado de descendentes, o que vem depois do falecido. Então, filhos, netos... do cônjuge vivo? Isso mesmo. Na verdade, hoje nós temos o que é chamado de estado de concorrência. Tá? A nossa legislação ela foi alterada no ano de 2002, tá? Código Civil. E quem morreu antes do Código de 2002, o cônjuge só recebia em terceiro lugar. Então era filhos, que são os descendentes, né, filhos e netos,
os ascendentes, são pais, os avós, e depois o cônjuge. Hoje, depois da alteração, o cônjuge acabou tendo um benefício. Eu tenho hoje os filhos, né, os descendentes, e também o cônjuge, eles estão na mesma linha. Depois os ascendentes, os pais, os avós e o cônjuge. E se não tiver descendentes nem ascendentes, não tiver filhos, netos, não tiver pais, avós, aí sim o cônjuge recebe sozinho. E aí, não tendo cônjuge, não sendo casado, vai porque nós chamamos de colaterais, que é irmão, tio, primo. É dessa Vocês forma. acham que é coerente essa lei? Não deveria ser primeiro a esposa ou o esposo, no caso, depois os filhos? Ou não? Então, eu Beth, acho. Na verdade, o código ele foi alterado para prestigiar o cônjuge. Porque, Mas assim mesmo os filhos estão na de frente, fato, né? estão em conjunto hoje. Ah, Estão na mesma linha. Na mesma linha. É o que nós chamamos de concorrência. Então, se, a título de exemplo, uma pessoa casada que tem 2 filhos falece hoje, quem vai receber? Eu tenho os filhos e a esposa recebendo. Isso, é claro, não vamos confundir a meação com a herança. Meação é a parte do patrimônio, como nós falamos no início do programa, sobre o regime patrimonial. É a parte que o falecido deixou. Aí é dividido aí em questões proporcionais a todos os sucessores, né, os herdeiros. Então seriam, apenas por esse exemplo que nós tratamos, os 2 filhos e a esposa seriam herdeiros. 50% para a esposa? Não, e eu tenho... 25%. Não, eu tenho a meação, É. 50% de todo o patrimônio é a meação dela pelo regime de casamento. Sim. A parte do falecido é 50% do patrimônio. Esse 50% é dividido em 3. São 2 filhos mais o cônjuge, dividido em partes iguais. É dessa forma que é feito. Claro, esse exemplo bem simples. Existem situações que são muito mais complexas. Né? São, né? São. Eu devo imaginar, né? Porque todos nós temos algum caso na família que a gente percebe, como nós dissemos no início, a família fica até estremecida por questões. Quer dizer, de repente, o dinheiro fala muito alto ainda, né, Gustavo? Vocês que lidam no dia a dia, que é o dia a dia de você, da Carol, do Flávio. O direito de família é uma situação bastante complicada, Beth, porque na herança, né, o inventário, ele só é conversado, infelizmente, com o falecimento da pessoa, né? Então, você veja num momento de dor, passando lá pelo sepultamento, por tudo isso, aí tem que começar a pensar no dinheiro, patrimônio, e aí aqueles que são mais distantes, querem ter o mesmo direito, e se são filhos, têm o direito, só que acabam tendo toda essa confusão. Então, o dinheiro realmente acaba atrapalhando bastante, ainda mais somado numa situação que o psicológico está bem abalado, né, com o falecimento, então os ânimos estão alterados, as pessoas não estão totalmente equilibradas, e é ali que infelizmente surgem todos os problemas e as discussões. Mas há meios de a gente também evitar tudo isso fazendo uma doação em vida, dá para tratar de alguns assuntos bem interessantes aqui. Só para a gente encerrar esse capítulo, e quando de repente tem um imóvel, né, e todas as pessoas que estão envolvidas nesse imóvel foram falecendo e ficou só uma pessoa. Essa pessoa tem filhos, netos e bisnetos. Enquanto essa pessoa não falecer, não há partilha, não há inventário, vamos dizer. Por exemplo, eu tenho um imóvel que são de 4 irmãos, vamos supor. E todos esses irmãos foram morrendo, foram falecendo, e ficou só um. E a venda, pode ser feita essa venda, e essa venda... Entendi. Como é que vai ser essa partilha? Entendi, Beth. Porque aí tem netos, tem esposas, Perfeito. tem netos, bisnetos. O que ocorre, Beth? A cada falecimento, deixando patrimônio, é necessário a realização de inventário. Então, se eu tenho uma copropriedade... Inventários separados, né? Na verdade, eu tenho um inventário de cada um, mas eu posso fazer isso por um único processo. Então, se o inventário demora e pessoas vão falecendo no decorrer do inventário, eu tenho que ir fazendo aí as partilhas referentes a cada falecido e apresentando novas partes dentro desse processo, entrando nesse processo vários herdeiros, o que acaba demorando muito o inventário e deixando complicado. Mas independentemente disso, dessa demora, se a pessoa quiser vender algum patrimônio que faz parte do inventário, ela tem essa permissão.
desde que todos os herdeiros concordem, e isso por meio de autorização judicial, que é denominada de alvará. Então, se o juiz ele autorizar essa venda, mesmo estando o inventário, é possível que se faça. O juiz ele vai ofertar um documento, expedir um documento denominado de alvará, mas eu preciso da autorização de todos os herdeiros, e não importa se são netos, são filhos, depende daqueles que faleceram. Todos, quando ocorre o falecimento, o patrimônio ele é transferido imediatamente. Eu preciso do inventário só para regularização. Eu já sou dono, eu só preciso regularizar isso. Tá? Então, mesmo antes da regularização, eu tenho essa possibilidade de realizar a venda, só que com autorização judicial. Quando há muitas pessoas envolvidas, eu acredito que é muito mais difícil, trabalhoso, porque esses netos já têm esposas, já se casaram, já têm esposa, têm filhos, então isso mesmo. É muita gente envolvida. Isso. Né? E todos devem integrar o inventário, todos. Muito bom. Eu vou ter que chamar um breve intervalo, eu volto rapidinho. Adega Tonel do Rude, 33 anos de tradição, eu juntamente com o seu Renor aqui para te trazer os melhores vinhos nacionais importados, queijos de cruzilha, patês de Tomaso, cachaças mineiras, salames de Santa Felicidade, pão italiano de São Domingos e uma infinidade de produtos de ótima qualidade. Olha, para você que vai fazer o casamento, a sua festa, o seu evento, temos vinhos especiais e a Adega Tonel não faz a consignação justamente para não comprometer a qualidade do produto. Exatamente. Gelar, degelar, transporte. Gente, não fazemos consignação, mas fazemos a contagem do produto quase ideal para a sua festa. O vinho Albert é uma das promoções que você encontra sempre aqui e toda a linha Albert que você está vendo aí nas imagens. Vitória Emanuele, que é um lambrusco especial também na promoção, entre outras que você encontra. Também o vinho da casa Dom Renor e toda a linha de vinhos que todo mundo aprecia. Eu gosto bastante. Você vai encontrar aqui tudo na Rua Afonsina 316, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone 4365-2020, site adegatonel.com.br. Seu Renor, chama lá. Por favor. Venha fazer uma degustação. Adega Tonel do Rude. Vocês que não conhecem a Boutique Quick Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Quick Show Moda, nosso Instagram é Quick Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na Rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Venha conferir.
conversando com 3 advogados aqui, que é a doutora Carol, o doutor Flávio e o doutor Luiz Gustavo. Antes, eu quero dar uma dica assim bem gostosa. Na Nirvana, nós estamos com cultivo de cogumelo. Eu sei que você pode achar até meio estranho, mas você sabia que você pode cultivar cogumelos na sua própria casa? E ninguém duvida dos benefícios do cogumelo, né? Mas é muito simples, é divertido. Uma criança, inclusive nós temos até para criança, uma criança, os pais, avós, netos, bisnetos, todos podem cultivar cogumelo em casa. Facílimo, gente, é divertido. É uma caixa de papelão, tipo um pacote de açúcar de 5 quilos. Dentro nós temos o adubo e esse pacote existe alguns furos que você vai regando 2 vezes ao dia. No prazo de 15 dias você vai começar a colher cogumelos, que eu faço assim diariamente na minha casa e que é uma delícia. E se você está afim, é só ligar para lá, 4229-7444. Eu posso mandar também via correio para você, 4229-7444. Bom, volto aqui e o pessoal de casa pode estar ligando 3016-1764, 3016-1765. Você pode ligar, fazer perguntas. Aproveite que nós estamos aqui com 3 advogados super competentes que podem tirar suas dúvidas. Eu sei que as dúvidas são muitas, porque o assunto é complexo, não é tão simples como nós estamos tentando colocar, né, Flávio? Ele demanda, assim, porque existe muita, vamos dizer, pequenas saídas que pode, enfim, o meio de campo pode conturbar, né? De fato, Beth, essa parte dentro da nossa legislação, ela tem muitas minúcias. E essas minúcias não são conhecidas até mesmo do público leigo. E até mesmo pelos advogados. Porque advogado só especialista na área, ele consegue participar de um inventário, de uma partilha de grande complexidade. As questões básicas são conhecidas até pelo ramo jurídico, mas a sociedade nem as situações mais simples que nós temos, como por exemplo a partilha como por exemplo a situação do regime patrimonial que nós temos, saber se é comunhão universal de bens, comunhão parcial, como se faz quando a pessoa vai casar. Ela simplesmente chega até o cartório, assina o documento, sai as proclamas, todas as formalidades, e ela, sem poder ter a sua opção, sem fazer a sua opção, sem conhecer a sua opção, ela fez o regime da comunhão parcial de bens, quando ela poderia adotar algum outro regime que seria, dependendo da sua condição, mais benéfico. Então, até hoje existe a união universal de bens. Ainda existe... Isso, existe. O que ocorre? Em 1977, nós tivemos uma alteração da legislação que fala sobre o casamento, sobre separação e divórcio. E quem casou anteriormente em 77, o regime obrigatório, o regime padrão, que já estava em todos os casamentos, era o da comunhão universal de bens. Com a alteração, virou o regime da comunhão parcial. Tanto que quem convive em união estável, se não tem nenhum documento, nenhum contrato de união estável estabelecendo um regime diferente, é o regime padrão da comunhão parcial de bens. Então seria esse regime padrão, né, hoje? Isso, é o regime padrão. Se eu não faço escolha... Parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Se eu faço escolha, aí eu tenho as opções que o legislador me ofereceu. Pode estar falando. Nós já temos alguém na linha? Podemos? Alô? Bom dia, Beth. Bom dia. Quem está falando? José Carlos, do Itaim Paulista, Zona Leste. José Carlos, né, do Itaim. Fala um pouquinho mais alto, José, por favor. Ok. Melhorou. Então, quando eu era criança, o pai que geralmente que falecia, a esposa recebia a viuvez. Isso lá vem lá do passado, que nós fomos criados dessa forma. Quando a mulher falece, os dois trabalham, o marido recebe a aposentadoria da mulher e a dele normal, né? E contrato de gaveta, se tem validade referente a um terreno, se tem validade. Isso eu queria saber se as dívidas é perdoada quando a pessoa morre também. Entendeu? Tudo bem? Tudo bem. Tá, muito bom dia. Bom dia.
Deixa eu entender a pergunta. Foram 3 perguntas em uma só. Com relação... A primeira pergunta que o senhor me apresentou foi com relação à esposa, o casal, quando falece, se ela recebe a herança em primeiro lugar. O que ocorre? Como eu disse, em 2002 nós tivemos uma alteração na legislação. Anteriormente a 2002, os filhos recebiam, né, os descendentes, filhos e netos. Depois, se não tivesse filhos e netos, eram os pais e os avós. E a esposa ou o marido, o cônjuge sobrevivente, só receberia em terceiro lugar. Ou seja, se não tivessem filhos e não tivessem os pais. Hoje, depois de 2002, eu tenho o que é chamado de concorrência. Tanto os descendentes concorrem com o cônjuge. Então, se tiver filhos e for casado, todos vão receber. Se não tiver filhos e for casado, eu tenho que verificar se existem os pais. Se tiver pais ou os avós, recebem os pais, os avós e o cônjuge. O cônjuge só vai receber sozinho a herança se não tiver filhos nem os pais. Tá? E referente quando a esposa, no caso, falece, o marido continua recebendo salário em vida? Pensão, né? Tá, então vamos lá. Isso são situações de direito previdenciário, tá? O que ocorre? Se eu sou aposentado, eu posso... A sua pergunta foi se há a possibilidade de acumular 2 benefícios previdenciários. Com o falecimento, eu preciso verificar se o cônjuge sobrevivente, ele dependia do outro para a sobrevivência, que é a chamada pensão por morte. Hoje, pela nossa legislação e pelas decisões que são realizadas pela Justiça Federal, eu posso acumular 2 benefícios previdenciários. Eu posso acumular tanto uma aposentadoria quanto uma pensão por morte, perfeito? Claro que eu preciso aí analisar todos os requisitos que estão na legislação. Compreendo, entendi os 2. E contrato de gaveta tem validade? Contrato de gaveta tem validade, sim. É claro que se é um documento que eu fiz lá, uma negociação para aquisição patrimonial, se é um imóvel e não está na matrícula, não está registrado em cartório, eu não posso discutir ele com relação a terceiras pessoas. Eu não posso alegar o conhecimento para terceiras pessoas, mas eu posso fazer valer o meu direito, sim. Existem medidas judiciais específicas para dar validade a esse contrato, ou melhor, para fazer cumprir esse contrato que você possui, que está guardadinho aí na sua gaveta. Eu agradeço pela resposta. Obrigada, viu, José Carlos? Viu? Obrigada, viu? Tenha um ótimo dia. Obrigada. A próxima ligação, alô? Alô? Quem está falando? Acho que caiu a nossa ligação. Bom, para você ver, no caso do José Carlos, são 3 situações numa só, praticamente, né? Na verdade, eram 4. Ele até perguntou com relação com o falecimento, se a quitação da dívida, né? Exato. Então, quando tem um financiamento bancário, realmente tem uma cláusula que prevê com o falecimento a quitação. Agora, se o imóvel foi adquirido e está em nome das 2 pessoas, vai ter quitação só com relação à parte da pessoa que faleceu. A outra parte prevalece a dívida, né? Sim. Então, o que ficou vivo, se tiver essa cláusula no financiamento bancário, né? Tem que honrar com essa dívida, a parte dela, Sim, né? Não é porque ela contraiu uma dívida e comprou o imóvel e veio a falecer, quitou, não deve mais para ninguém. Isso é uma cláusula específica de um contrato de financiamento bancário, que ali, se tiver essa cláusula aqui com o falecimento, a quitação da parte da pessoa que faleceu, aí sim, mas se não tiver a cláusula, não, o imóvel vai responder pela dívida. Isso eu acredito também é bem comum, né? Porque hoje você pode fazer um financiamento para 30, 40 anos e um dos cônjuges vem a falecer. Então, a dívida continua. Só da parte do falecido que é anulada, né? Sim, no financiamento bancário. Agora, uma outra dívida qualquer, né? Eu fiz um empréstimo para você, eu não sou banco, e você teve o falecimento, eu não vou dar por quitada a casa, né? Você fez para o meu marido. Eu fiz para o seu marido, mas se eu não for uma instituição, se eu não sou uma instituição bancária, você comprou um imóvel parcelado e no meio do parcelamento a pessoa vem a falecer, não está quitada a parcela, né? Tem que honrar com o compromisso, né? É só no financiamento bancário que há uma cláusula realmente fazendo essa proteção. Justamente uma parte do seguro que acaba sendo pago no financiamento bancário serve para isso. Muito bom. Vamos à próxima. Alô? Bom dia. Bom dia. Quem está falando? Isabel de Osasco. Oi, Isabel, tudo bem? Tudo, filha.
Então faça a sua pergunta. Ó, foi 10 meses que meu pai faleceu e ele morou uns 15 anos com uma moça. E ele comprou um terreno, só que ela pôs no nome dela. Eu gostaria de saber, porque eu estou fazendo inventário, né? Se a gente vai ter direito também nessa casa ou não. Esse terreno, né, Isabel? É a casa, ela mora nessa casa. Ela mora, tá. Tá bom. Você quer ouvir pelo rádio? Se quiser, até melhor. Tá ok, bem. Tá obrigada, bom. viu? Nada, um bom dia. Olá, Isabel, bom dia. Vamos lá. Existe sim direito aí ao seu pai falecido. Ele, como constituiu, adquiriram esse patrimônio durante essa união, como nós falamos no início do programa, o que é necessário para que esse patrimônio integre o conjunto de bens aí do inventário? É necessário que se faça o reconhecimento da união estável, como a senhora me informou, eles viveram por 10 meses, durante esses viveram algum período, ele faleceu há 10 meses, e nesse período de convivência adquiriram esse patrimônio. Como não tinha nenhuma documentação comprovando a união, colocaram o patrimônio no nome só de um cônjuge, só de um companheiro, só que isso não afasta, a falta de registro em nome do outro não afasta a propriedade do seu pai também, ou o direito sobre o bem. Como ele faleceu, é possível vindicar esse bem, reivindicar a parte do seu pai dentro do inventário, é necessário incluir também a posse do seu pai dentro do inventário, para poder fazer a discussão e essa divisão de forma igualitária, porque o seu pai tinha a parte da meação, como nós chamamos. Então, a parcela do patrimônio que era do seu pai tem que fazer parte do inventário, senão vocês vão acabar por abdicar. Se o inventário está em andamento, é necessário comunicar ao juiz e fazer as alterações num documento que nós chamamos de primeiras declarações, para poder integrar. E aí, essa convivente será intimada para participar do processo também, tá bom? Nesse caso, Gustavo, o que deve acontecer? Esta moça que mora nesta casa tem que botar a casa à venda, é isso, né? Para que haja essa partilha, né? Não, na verdade a pergunta da Isabel foi que o pai dela convivia com uma outra pessoa e a pessoa colocou o imóvel só no nome das pessoas. E com o falecimento dele, como que fica o direito dos filhos? Mas então, eles têm direito. Tem direito, só que como teve ali, pelo que eu estou entendendo, uma omissão, né, com relação ao direito do pai dela, que veio a falecer, então é o que o Dr. Flávio colocou. Precisa realmente comunicar no inventário o reconhecimento do direito, né, na verdade, do pai dela, para que eles possam ter direito à herança. Se não fizer nada, vai acabar ficando patrimônio só para essa mulher que convivia com ele, que deixou no nome dele. Né? Só um apontamento, Isabel. Uma peculiaridade. O fato de vocês terem o direito a 50% desse patrimônio por força do falecimento do seu pai, não quer dizer que o bem vai ser vendido. Existe um direito para o convivente que sobrevive, que é chamado de direito de habitação. Mesmo o patrimônio tendo uma copropriedade, vocês possuindo direito sobre ele, não é possível exigir a venda. A companheira do seu pai que está viva hoje, morando no imóvel, ela tem o direito de habitação, ela tem o direito de viver no imóvel, de morar no imóvel, até o momento que ela quiser ou até o seu falecimento. E só depois poderá ser feita a venda. É o que a gente chama de usufruto, é isso? Não, chama direito de habitação. É um direito diferente do usufruto, mas quase com a mesma natureza. Entendi. Era isso mesmo que eu queria saber. Vamos à próxima ligação. Alô? Alô? Será que caiu? Alô? Oi, alô? Quem está falando? É Maria Salete Gomes da Silva. Da onde você fala? De Carapicuíba. Da onde? Carapicuíba. É. Tá bem. Pode fazer sua pergunta, Maria. Ó, minha pergunta é o seguinte. Eu morei com meu marido 29 anos. Abaixa um pouquinho o volume do seu rádio, por favor, que está dando interferência. Exatamente, está mesmo. Pronto, vamos lá. Então, eu morei com ele 29 anos. Ele veio a falecer faz 7 anos. Então, ele tinha 3 imóveis e nós pusemos em questão, né? Depois do falecimento. Aí veio, a primeira esposa veio falecer também. A filha mais nova também faleceu. E ele é da Força Aérea e as 2 filhas recebem a pensão.
Aí eu combinei com meus advogados para mim só receber a pensão, porque bens não ia valer nada para mim, porque eu não tenho filho, não tenho ninguém, né? Não ia deixar para quem, né? Aí os advogados aceitaram. Elas também aceitaram. O juiz liberou e passou para mim receber pela Força Aérea. Quando chegou na Força Aérea, eles devolveram o documento, não aceitaram que o juiz acatou. Aí. Veja só, dona Maria Salete, muito bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui também diante de uma situação de direito previdenciário, que é o que nós chamamos de pensão por morte. Certo. A situação do inventário dos bens que foram deixados pelo esposo da senhora, com quem viveu 29 anos, foi resolvida. Pelo que me parece, a senhora fez o que nós chamamos de renúncia da herança. Renunciou seus direitos aí da herança às filhas do falecido. Com relação à pensão por morte no âmbito militar, existe uma legislação específica militar que também dá o direito à senhora a receber aí os valores referentes à pensão por morte. Como que isso se faz? É necessário levar toda a documentação aí à junta militar específica e eles vão fazer o seu enquadramento como dependente do falecido. A senhora era dependente do falecido. E se existirem outras pessoas que são dependentes, como essas filhas, elas vão dividir o valor da pensão, aí a senhora também. Provavelmente teve a negativa aí da junta militar por algum motivo específico de falta de documento, alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu já participei de algumas situações práticas, com situações exatamente igual a da senhora, também na Força Aérea. Mas tudo que faltava eram situações, documentos, apresentar documentos como a indicação de um número de uma conta bancária. Então, às vezes, a burocracia acaba sendo tão grande que o direito vai sendo afastado. Mas, se já foi comunicado em algum momento a existência da senhora como dependente dele, o dinheiro da senhora está sendo reservado lá perante a aeronáutica e no momento que for concedido e liberado, a senhora vai receber o montante atualizado que está lá. Tá? Isso se já foi comunicado na aeronáutica. Por isso é importante verificar junto à aeronáutica quais os documentos que estão faltando, qual o motivo dessa negativa. E aí, por se tratar de um caso específico, é necessário analisar e cumprir essas exigências, porque o direito a senhora de fato possui. Tá? A aeronáutica alegou o seguinte para minha advogada, que eu não tinha direito, porque eu teria que pagar pensão para mim. Então, a senhora foi casada, não é isso? Não fui casada. Então a senhora precisa comprovar a sua união estável, como nós estávamos falando aqui anteriormente. Ou isso é comprovado por meio de testemunha em alguns documentos, ou é necessário fazer mediante decisão judicial. Aí é necessário ajuizar uma ação de reconhecimento e de dissolução de... só reconhecimento de união estável pós-mortem. Isso é possível. Mesmo depois do falecimento, é possível fazer o reconhecimento da união estável. E aí, reconhecendo por meio de decisão judicial, tem que ser uma ação específica para esse reconhecimento. Mas já foi feito, doutor. A união estável, sim, pelo que a senhora me falou... Testemunha... Existe uma sentença que reconheceu a sua união? Sim. Então... Só foi esse problema que o juiz liberou em agosto e mandou os documentos para a Força Aérea. A Força Aérea recusou. Não aceitou a acordo do juiz. Então, provavelmente, é a falta de alguma documentação, até porque as decisões judiciais, elas possuem uma força que nenhum órgão da administração pública pode recusar. Então, se o juiz ele reconheceu o direito da senhora, é necessário que a Força Aérea, que é a União, como nós chamamos, ela cumpra com a decisão judicial. Caso contrário, é possível pedir dentro dessa ação aplicação de uma multa diária pelo descumprimento. Então, aí no caso não vou interferir no trabalho profissional do juiz, dos vossos advogados, mas existem algumas medidas judiciais que podem forçar aí a administração pública, o Poder Executivo, a cumprir com as decisões judiciais, sim, tá? Tá bem. Obrigada, viu, Maria? Obrigada. Tá. Tenha um ótimo dia. Infelizmente, o nosso programa já terminou, viu? Vou começar com o Gustavo. Gustavo quer
fechar e se despedir, por favor, e deixa um contato também. Lógico, Beth, mais uma vez, muito obrigado pelo programa, muito bom, né? A gente vê cada dúvida das pessoas que nos colocam realmente para pensar e estudar cada vez mais. É um prazer sempre estar participando aqui. E o telefone de contato do escritório, né, o Frati Ulian Advogados, é o 2311 1718, é o 011. E vou deixar um e-mail também, quem tiver um caso mais específico quiser nos passar, a gente está à disposição para responder. O e-mail é contato@fratiulian.com.br. Obrigada, viu, Gustavo? Até um próximo encontro. Obrigado a você. Né? Por favor, Flávio. Eu só quero mais uma vez agradecer a oportunidade e espero que tenhamos conseguido aí ajudar Com pouquinho certeza. mais os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, Carol? Sua despedida, por favor. Obrigada, Beth. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero voltar em breve. Obrigada. A gente é que agradece. Então, se você não anotou o telefone, é 011 2311 1718. 2311 1718. É só ligar e agendar um horário para vocês poderem bater um papo com os advogados. Bom, gente, antes de encerrar, há 3 coisas que não podemos ignorar: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Gente, um grande beijo, um maravilhoso final de semana, com muita diversão, com muita alegria e com muita responsabilidade também. Fique com Deus e até a próxima sexta. Adega Tonel do Rude, 33 anos de tradição, eu juntamente com o seu Renor aqui para te trazer os melhores vinhos nacionais importados, queijos de cruzilha, patês de Tomaso, cachaças mineiras, salames de Santa Felicidade, pão italiano de São Domingos e uma infinidade de produtos de ótima qualidade. Olha, para você que vai fazer o casamento, a sua festa, o seu evento, temos vinhos especiais e a Adega Tonel não faz a consignação justamente para não comprometer a qualidade do produto. Exatamente. Gelar, degelar, transporte. Gente, não fazemos consignação, mas fazemos a contagem do produto quase ideal para a sua festa. O vinho Albert é uma das promoções que você encontra sempre aqui e toda a linha Albert que você está vendo aí nas imagens. Vitória Emanuele, que é o Lambrusco especial também na promoção, entre outras que você encontra. Também o vinho da casa Dom Renor e toda a linha de vinhos que todo mundo aprecia. Eu gosto bastante. Você vai encontrar aqui tudo na Rua Afonsina 316, Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone 4365-2020, site adegatonel.com.br. Seu Renor, chama lá. Por favor. Venha fazer uma degustação. Adega Tonel do Rude. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na Rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Venha conferir.